Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao KotaiCast. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar sobre os dividendos, tá bom? E também quero falar sobre como sacar os seus cotais após o fim do ICO e como os senhores vão poder pegar os seus cotais e colocar no contrato inteligente para que os senhores possam receber dividendos anualmente, ou seja, participação dos lucros do ecossistema. Obviamente, os senhores sabem que o Kotai Project não é apenas um ICO, mas sim uma construção de um ecossistema, que consiste numa carteira de criptomoedas, uma corretora descentralizada, um gateway de pagamento e uma casa de aposta. E também uma rede social chamada Kotai Space. Eu sugiro os senhores assistirem os meus outros vídeos onde eu explico detalhadamente sobre o nosso ecossistema, tá bom? Então peço por gentileza que vocês compartilhem esse vídeo, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like para fortalecer e assista o vídeo até o final que vai valer a pena, tá bom? Os senhores sabem, tá? Os senhores sabem que existem 3 planos de investimento. Existem o plano prata, o plano ouro e o plano diamante. Aquelas pessoas que vão receber dividendos são aquelas pessoas que investem a partir de $1.020, ok? Então, quanto mais $1.020 acumulados os senhores possuem em investimento, mais dividendos os senhores vão ganhar. Então, os senhores vão ganhar proporcionalmente à quantidade de investimento que os senhores fizerem, tá bom? Então, olha só, os investidores recebem dividendos somente ao acumular números inteiros. $1.020, $2.040, $3.060, $4.080, etc. Né? Então, 40% do lucro do ecossistema será repassado aos investidores que investirem a partir de $1.020. Então, você pode acumular 10 planos prata para receber dividendo, ou os senhores podem acumular a partir de 2 planos ouro para receber dividendo, ou a partir de um plano diamante para receber dividendo, tá bom? Mas, pessoal, olha que interessante. Hoje, existem 2 maneiras dos senhores investirem no Kotai Project, tá? 2 maneiras. A primeira maneira é os senhores investirem a partir do Pix. E outra maneira é a partir de uma carteira, de uma conexão de carteira, tá? Então, como que os investidores vão sacar os seus cotais após o fim do ICO? Isso aqui é uma pergunta muito importante, então eu peço por gentileza que você preste atenção, tá? Primeiro, o cliente que comprar, o investidor que comprar via Pix, certo? E preenchimento de ficha, porque quando você compra no nosso site a partir do Pix, comprando por Pix, você tem que preencher uma ficha, né? Então, aqueles investidores compram Kotai pagando em reais via Pix e preenchem uma ficha com nome, CPF, e-mail, endereço, etc, né? Nesse momento que o cliente ele compra via Pix, ele não conecta a carteira no momento da compra. Apenas enviam os dados pessoais. Aqui tem um detalhe muito importante para você que compra a partir do Pix. Para sacar os seus cotais após o fim do ICO, os senhores precisarão fazer autentificação em 2 fatores, recebendo um e-mail de confirmação. Após a confirmação de identidade, poderão conectar a sua carteira cripto, por exemplo, pode ser a Kotai Wallet, pode ser a Trust Wallet, pode ser a MetaMask, porque todas elas são compatíveis, tá? Então, você conecta uma carteira, eu recomendo a Kotai Wallet, né? E os senhores vão poder sacar sem problema nenhum, tá? E a outra maneira são aquelas pessoas que compram através de carteira cripto, né? Então, como que os investidores que conectam a carteira vão sacar? Olha só, o investidor que compra usando o saldo da carteira conectada, compram Kotai conectando diretamente sua carteira cripto como a Trust Wallet ou a MetaMask e pagam usando o saldo disponível em suas carteiras, tá? Esses investidores que conectam a carteira, certo? Que já compraram o Kotai utilizando a própria carteira da Trust ou da MetaMask, é muito mais fácil, né? Vai ser muito mais rápido, né? Após o fim do ICO, basta conectar a mesma carteira usada na compra, né? E o contrato inteligente de reivindicação vai identificar automaticamente o saldo a ser sacado e enviar os cotais para a sua carteira, tá? Então, as 2 maneiras é muito fácil, tanto investindo com Pix, certo? Tanto investindo com cripto. Das 2 maneiras, para você sacar, você vai precisar ter uma carteira de criptomoedas, tá bom? Beleza? Vamos lá. Agora sobre a Kotai Wallet. A Kotai Wallet ela será uma carteira multi-chain, totalmente compatível com a Trust Wallet e com a MetaMask. Então, o investidor ele poderá importar a sua carteira atual da Trust Wallet ou da MetaMask diretamente para a Kotai Wallet, tá bom? Então, assim, não precisará criar uma nova carteira.
nem transferir os fundos. Basta importar e terá acesso aos fundos Kotai de forma prática e segura, tá bom? Olha só, pessoal. Importando o Trust Wallet para a Kotai Wallet. Quando o investidor importa a Trust Wallet ou a MetaMask para a Kotai Wallet, usando a seed, a frase privada, né, aquelas 12 palavras privadas, ele passa a controlar exatamente os mesmos endereços que tinha na carteira original, entendeu? Então, se você tem hoje a sua Trust Wallet, você comprou utilizando a Trust Wallet, não tem problema. Quando a Kotai Wallet estiver pronta ainda esse ano, basta os senhores abaixarem o aplicativo e importar a Trust Wallet utilizando as 12 palavras-chave dentro do nosso aplicativo da Kotai Wallet. E você vai ter a mesma carteira. Aí você não vai mais precisar utilizar a Trust Wallet. Você vai poder continuar ali usando a Kotai Wallet com o mesmo endereço de carteira. Isso é muito bom, né? Então, ou seja, o endereço de carteira não muda. Todos os tokens ativos permanecem acessíveis pelo mesmo endereço, agora pela Kotai Wallet, entendeu? Você só mudou de aplicativo, o endereço, o saldo, é tudo a mesma coisa. O investidor apenas troca o aplicativo usado para gerenciar a carteira. Os fundos permanecem no mesmo endereço. Isso ocorre porque as chaves privadas, né, definem os endereços. Qualquer carteira compatível com o padrão BIP39 gerará os mesmos endereços, entendeu? Então, a Kotai Wallet ela será 100% compatível com a Trust Wallet, com a MetaMask, então vai ser muito fácil para os senhores importarem a MetaMask ou a Trust Wallet dentro da Kotai Wallet. Então, vai ser uma coisa muito fácil de se fazer, tá bom? E olha só, aqui tem uma pergunta muito interessante que eu quero que os senhores prestem atenção. Por que que precisa ser a mesma carteira? Então, quando vocês compram, quando vocês investem no Kotai Project utilizando a mesma carteira, por que que tem que ser sempre a mesma carteira? Olha só, para garantir que só o verdadeiro comprador dos tokens Kotai possa receber dividendos, é necessário que o investidor use a mesma carteira que utilizou na compra do ICO quando for interagir com o contrato inteligente que controla os dividendos. Você entendeu? Por isso que é tão importante. Olha só, como que vai funcionar na prática para você receber dividendo? Como que vai funcionar? Isso aqui é muito importante para você prestar atenção, tá? Ó, o investidor, ele compra os Kotais durante o ICO e recebe os tokens em sua carteira pessoal. Pode ser a Trust Wallet, pode ser a MetaMask, tanto faz. Ou pode ser a Kotai Wallet, tá bom? Se você comprar com Pix, não tem problema. Agora, para receber dividendos, ele precisa acessar o contrato inteligente. Isso é depois do ICO, tá, pessoal? Quando o ICO terminar, tá? Isso aqui é para receber dividendo, tá? Então, para receber dividendos, ele precisa acessar o contrato inteligente e conectar exatamente essa mesma carteira usada na compra ou utilizada no saque se você comprou com Pix. Tá entendendo? Vamos lá. O contrato vai verificar se essa carteira realmente comprou Kotai, certo? Suficientes para cumprir os requisitos. Por exemplo, a partir de $1.020, né? Então, é por valor investido, tá, pessoal? Então, olha lá, se tudo tiver certo, né, o contrato vai permitir que ele vai travar 90% dos Kotais nessa carteira para manter o direito de receber dividendos mensais. Aqui está falando de dividendos mensais, mas os dividendos serão anuais, tá, pessoal? Só que os repasses dos lucros serão mensais e serão acumulativos e vão passar tudo de uma vez por ano, tá bom? Mas eu acredito que dá para a gente fazer um mecanismo para repassar os lucros mensalmente. Eu acredito que não tem problema nenhum, tá? Então vamos lá. Partindo da premissa que nós vamos distribuir lucros mensais, tá? Olha só, pessoal. O que acontece se tentar usar outra carteira? O que acontece? Porque pode acontecer de algumas pessoas, vai acontecer com certeza, né? Algum engraçadinho, algum espertinho, tentar conectar uma carteira que não foi usada na compra. Entendeu? Então o que vai acontecer? Olha só. Se o investidor tentar usar uma carteira diferente daquela usada na compra do ICO, o contrato inteligente vai rejeitar a transação ou não reconhecer o direito, né, de dividendos. Simples assim.
Isso vai evitar fraudes, como transferir cotais para outra pessoa só para tentar habilitar dividendos sem ter comprado. Isso pode acontecer, tá? Então, para que a gente consiga evitar qualquer tipo de fraude, somente aquelas pessoas que investirem no nosso ICO a partir de $1.020 vão receber dividendos, tá? Olha lá. Benefícios dessa regra. Qual que são os benefícios? Garante segurança para o sistema de dividendos. Dá transparência para o investidor. Ele sabe que só ele, com a sua própria carteira, poderá receber dividendos, né? Outra coisa, isso vai ajudar a manter o vínculo entre quem investiu no ICO e quem vai receber os lucros, reforçando a confiança no projeto, porque essa é a nossa grande preocupação, mostrar transparência e realmente as pessoas precisam confiar no nosso ecossistema. Você entende? Então a gente precisa deixar tudo de forma transparente. Então é justo que somente aqueles que investirem a partir de $1.020 que vão receber dividendos. Simples assim, tá? Vamos lá.